Então, eu vou continuar a apresentação. Estava a dizer que nós lemos as obras traduzidas como se fossem escritas inicialmente na língua francesa. Também nós temos uma política editorialista da tradução que é quase inexistente, porque as obras traduzidas que recebemos provêm ou da França, ou do Canadá, ou da Bélgica, etc. Então, eu acho que, nesse âmbito, cabe aos professores de língua estrangeira e aos professores bilíngues fazer um trabalho nesse sentido. Agora, vou falar do contexto do ensino do português na Costa do Marfim. A língua portuguesa foi introduzida como língua estrangeira na Costa do Marfim há aproximadamente 30 anos. Foi nesse contexto que eu fiz a minha licenciatura e a minha iniciação à língua portuguesa. Mas, até agora, nós só conseguimos abrir um curso de licenciatura e de mestrado em língua portuguesa. E nada mais. O português ainda não faz parte das disciplinas do ensino secundário. O que acontece com isso? Isso quer dizer que os nossos estudantes, depois da licenciatura ou depois do mestrado, têm que se orientar para outro ramo profissional. Eles dificilmente podem continuar a trabalhar com a língua portuguesa, a não ser que façam um doutorado. E, infelizmente, aqueles que vêm para o Brasil fazer o doutorado não voltam. Eu posso dizer que, de 93 para cá, eu sou a única pessoa que veio fazer uma pós-graduação e que regressou para trabalhar na Costa do Marfim. Isso é triste, mas, enfim. Está bem. Fechando essa parêntese, eu vou agora falar da introdução da questão. Portanto, essa minha apresentação sobre o ensino da tradução literária é, na verdade, um curso de pedagogia da tradução. Quer dizer o quê? Que a formação é dada a estudantes de graduação. Eles não são profissionais, eles não pretendem ser, por enquanto, profissionais da tradução. Eles têm essa disciplina de iniciação à tradução literária dentro do contexto da aprendizagem da língua estrangeira. Só que, nessa aprendizagem da língua estrangeira, onde eles têm disciplinas de tradução para avaliar a proficiência linguística deles, tanto na língua estrangeira, no caso o português, quanto na língua materna, no caso o francês. Nessa aula, a introdução da disciplina de tradução literária tem como objetivo mostrar aos estudantes que existe uma possibilidade de se profissionalizar nesse ramo, nessa disciplina. Existe também uma possibilidade de aprofundar os conhecimentos iniciais que eles estão tendo neste momento. Portanto, essa disciplina é ministrada a estudantes do segundo ano de graduação, que estão, digamos, no 4º semestre de aprendizagem da língua portuguesa. Escolhemos o texto literário como corpus principal da nossa aula. E boa parte dos textos que nós escolhemos são contos contemporâneos. Então, isso permite aos estudantes trabalhar com o texto literário fora das disciplinas de literatura. Mas o que é a tradução literária? Segundo Ladmiral, a tradução literária diz respeito à tradução de toda obra de ciências humanas.
Então, nessa categoria, podemos juntar os textos filosóficos, sociológicos, históricos e também os textos de ficção. O trabalho do tradutor literário está submetido a várias exigências. Primeiro, o tradutor literário tem que dominar perfeitamente as suas línguas de trabalho. E ele tem também que ter excelentes capacidades de análise literária e linguística. E também tem que ter uma boa intuição. Essa prática é analisada por Barragan nos seguintes termos. La traduction littéraire est un chemin où coexistent et se mélangent plusieurs aspects, difficiles à définir comme l'intuition du traducteur, la beauté de l'œuvre, son style, le plaisir que nous éprouvons quand nous lisons, la perception du lecteur-traducteur, les expériences du traducteur, son bagage culturel, le moment socio-économique, culturel dans lequel l'œuvre voit le jour et dans lequel on la traduit. Par conséquent, les outils de traduction que l'on propose pour un texte auteur-traducteur peuvent s'avérer inutiles au-delà de cette triade. Estando apresentado assim, a proposta ou objetivo da tradução literária, que exige que o tradutor tenha um bom conhecimento, tanto da língua quanto da cultura, e que faz dele um mediador cultural, que apresenta a sua leitura dentro da obra, são exigências que ainda não estão ao alcance dos nossos estudantes. O que é a tradução pedagógica? A tradução pedagógica é uma terminologia usada para distinguir a tradução pedagógica dos estudos da tradução. Isso já foi várias vezes sublinhado pelos tradutólogos. Eles dizem que o ensino da tradução visa formar tradutores profissionais. E os exercícios de tradução pedagógica são cursos de língua estrangeiras, conhecidos como tema e version, ou seja, tradução direta e tradução inversa. Estas duas últimas visam reforçar a aquisição das competências em língua estrangeira, como sublinha Sunat Timur ao relatar a experiência do ensino da língua estrangeira na Turquia. Turquia. Enfim. Então, é justamente nesse contexto de exercício pedagógico, exercício de thème-version, que nós resolvemos inserir a iniciação à tradução literária. Nesse contexto didático, nós não pretendemos ter aquela postura do professor magister, aquele que sabe tudo e que impõe o que está certo ou errado. Não. Nós escolhemos os textos literários numa vontade de confrontar os estudantes a pluralidade dos vocábulos que eles encontram. E, a esse respeito, o Ladmiral diz o seguinte: il reste qu'en réalité, la traduction ne met pas seulement en jeu le vocabulaire, mais aussi la syntaxe, ainsi que la stylistique et la dimension proprement idiomatique des langues concernées. Então, a escolha do texto literário permite ver uma dimensão real da língua, uma dimensão real das palavras, com tudo aquilo que tem de polissemia ou de uso circunstancial, eu diria. Então, é nesse sentido que escolhemos os textos literários, para confrontar
os estudantes a questão da escolha, a escolha da palavra certa para poder traduzir determinado conceito, determinada imagem, determinada ideia. Sendo assim, os estudantes estão levados a procurar não só transpor a palavra assim como ela está, mas procurar recompor a ideia, a imagem que sugere essa palavra. Eles estão, portanto, numa situação prática de busca da reprodução das equivalências. E o conceito da equivalência reproduz toda a complexidade da tradução. Não se trata, portanto, a tentar fazer o calque da palavra de uma língua para outra, mas poder reproduzir a identidade da palavra, a identidade, perdão, a palavra, la parole, c'est a fala. La parole, a fala. Então, a identidade da fala através da diferença das línguas. Solicitamos, portanto, os conhecimentos dos estudantes, seus conhecimentos de cultura geral, para poder reproduzir essas imagens literárias. Também para tentar alcançar o valor literário. Então, como isso acontece concretamente? Na prática, de que maneiras incitamos os estudantes a reproduzir essa característica da tradução como forma de leitura? Procedemos por um plano de trabalho, em várias etapas. Iniciamos a aula com uma breve abordagem teórica da tradução poética ou literária. Apresentamos os aspectos pluridisciplinares da tradução literária, que articula a racionalidade linguística com a sensibilidade literária, para reproduzir um texto equivalente em outra língua. Isso acontece, nossa aula acontece em 12 sessões, então, nas 2 primeiras sessões, nós fazemos essa contextualização teórica. Depois, as 10 outras sessões vão ser consagradas à tradução e à análise e à tradução dos fragmentos escolhidos. E, para análise dos textos, antes da tradução dos textos, nós procedemos a uma leitura explicativa cujo objetivo visa explicitar no texto palavras ou expressões idiomáticas que os estudantes ignoram. Depois dessa primeira leitura de explicação, nós fazemos uma segunda leitura de compreensão. Aí, durante essa segunda leitura de compreensão, nós procedemos como se estivéssemos a fazer um comentário dos textos. Cada estudante tem a possibilidade de dar a sua impressão do texto e, durante essa discussão, nós nivelamos mais ou menos a compreensão do texto. Aí, passamos para a terceira etapa da aula. Nessa fase, os estudantes vão trabalhar sozinhos ou em grupo em casa. Eles vão proceder à tradução dos textos e vão trazer para a sala de aula e, numa quarta etapa, nós vamos discutir essas traduções. E é durante essa discussão das traduções que nós vamos corrigir os textos traduzidos e fazer uma espécie de nivelamento linguístico para ver até onde podem ir na recriação, na procura de um valor literário idêntico ao valor do texto que eles tinham. Também, nessa terceira fase, vamos ver também quais são as escolhas que devem ser feitas para reproduzir as qualidades literárias do texto, como assim, efeitos cômicos, trágicos ou irônicos.
Ao longo desse exercício, uma atenção particular foi dedicada às palavras polissêmicas, porque nós percebemos que, muitas vezes, os alunos, eles, quando usam o dicionário, escolhem o primeiro sentido da palavra, e pronto. Mesmo que a palavra tenha 3 ou 4 acepções, eles escolhem o primeiro, e, para eles, isso basta para fazer a tradução. Então, voltamos às outras acepções da palavra para poder corrigir. Outras vezes, procuramos também reproduzir a equivalência de uma imagem na língua francesa, usando expressões idiomáticas. Então, procuramos, na resolução dos exercícios de tradução, um objetivo. Tínhamos, assim, um objetivo específico, enquanto estávamos a resolver os exercícios de tradução. Esse objetivo é o seguinte, é que nós sabemos que o exercício de tradução é um exercício durante o qual o formado, o estudante, tem a possibilidade de criar uma certa distância com a sua língua materna e também com a sua língua de trabalho. Esse exercício dá ao estudante uma possibilidade de vencer obstáculos linguísticos e também criar estratégias para poder vencer esses obstáculos. Uma das estratégias que nós encontramos é a seguinte, é de levar o estudante a tirar a forma da palavra, deverbalizar, fazer uma desverbalização da palavra para poder se representar mentalmente a imagem que sugere o texto. Depois dessa representação mental da imagem do texto, ele, portanto, procura traduzir em língua francesa, transpor em língua francesa essa representação da imagem que ele tem na mente. Foi, assim, uma das maneiras que nós encontramos para levar os estudantes a ir além da regra gramatical ou dos limites deles. Então, procurar reproduzir uma imagem sugerida na sua língua de trabalho. Então, eu vou concluir, o curso de iniciação à tradução literária foi, para mim, uma alternativa encontrada para despertar a atenção dos estudantes para outras possibilidades de traduzir e também para outras possibilidades, de traduzir, não só ver a tradução como a reprodução de réplicas de regras gramaticais, mas ver que o exercício de tradução visa produzir textos e visa produzir textos com palavras usadas em contextos literários e em contextos polissêmicos. Então, nessa tentativa de recriação de textos em contextos polissêmicos, eles estão a fazer uso da sua criatividade e dos seus conhecimentos. Então, apesar dos limites da aprendizagem desses estudantes, eles têm um conhecimento que nós procuramos valorizar. Nós procuramos levá-los a treinar para a tradução literária e, quem sabe, um dia formar tradutores literários da Costa do Marfim para poder dar uma abertura para o uso dessa língua que nós amamos todos, que é a língua portuguesa. Muito obrigada. Obrigada, professora Anastasie. Foi um prazer escutar você. Depois eu anotei umas perguntas, mas a gente também pode passar a palavra depois também para o público. Vou apresentar a professora Germana e depois a gente pode apagar as luzes, ou durante, não pode ser agora. Professora Germana Henriques Pereira de Souza é professora da Universidade de Brasília, no Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução. Tem doutorado em Teoria Literária pela Universidade de Brasília.
Ela tem experiência em letras, com ênfase em teoria e crítica literárias, literatura comparada, estudos da tradução, atuando principalmente nos seguintes temas: história da tradução no Brasil, tradução e sistema literário brasileiro, tradução e literatura brasileira, tradução e literatura comparada. Ela trabalha, entre outras autoras, com Carolina Maria de Jesus e Nathalie Sarraute na literatura francesa. Ela publicou, aliás, livros sobre essas duas autoras. Foi a primeira coordenadora do programa de pós-graduação em estudo da tradução, o POSTRAD, da UNB, de 2011 e 2012, em 2011 e 2012. Ela é editora-chefe da revista eletrônica Belas Infiéis, que é uma das revistas ligada ao POSTRAD. É membro da atual diretoria da ABRAPT e ela é coordenadora do grupo de trabalho Estudos da Tradução, o GTTRAD da ANPOL, ANPOL, a Associação Nacional dos Pesquisadores em Letras e Linguística. Então, eu vou lhe passar a palavra à professora Germana. O título da apresentação da professora é A Tradução de Textos Literários na Sala de Aula. Alô? Bom, não sei se acho que eu vou ficar com o microfone na mão. Espera aí, resolve muito mais rápido. A Marie me convidou para compor essa mesa, né, sobre tradução e chamou de professores tradutores, que eu achei bem interessante, porque, de qualquer forma, os professores de prática de tradução, tanto de textos pragmáticos quanto de textos literários, eles são, de toda forma, tradutores, porque eles fazem disso o cotidiano da vida deles, não é? Ainda que na sala de aula. E o ensino de tradução é um ensino profissional, não é? É um lado da vida profissional, da carreira profissional de tradutores e tradutólogos, como tão interessantemente dizem os canadenses e franceses, espanhóis, né? Então, eu sou da Universidade de Brasília, como a Marie salientou. O curso de tradução da UNB é um dos mais antigos do Brasil, ele é de 79. Eu entrei lá já há bastante tempo, então faz uns 20 anos, 21 anos que eu dou aula de prática de tradução literária. E, ao longo desse tempo, eu armazenei uma experiência da sala de aula que passou do tempo em que a gente carregava os dicionários, né, o Aurélio sem capas e etc., para os supermodernos ultrabooks e computadores. Trabalho com Wi-Fi, etc., dentro da sala de aula. Então, hoje em dia, as salas do curso de tradução na UNB são laboratórios, né, de tradução, ainda que essas salas não sejam lindamente equipadas como a gente pensa, né, mas os alunos trazem de casa seu material, tem internet, então temos projetores, a gente consegue fazer uma sala ambiente de tradução em qualquer sala de aula, inclusive nos corredores, como eles, em geral, costumam fazer para preparar as traduções. Então, eu centrei minha abordagem na tradução de textos literários. Nos 10 primeiros anos que eu estava na UNB, havia um número muito pequeno de professores, então a gente dava aula de absolutamente tudo, de textos jurídicos, textos econômicos, textos técnicos científicos, gerais e literários. Passávamos por todas essas disciplinas que compõem um leque de disciplinas
em número de 10, né, perfazendo um total de 600 horas de prática de tradução, de pares de línguas que são inglês, português, francês, português e, há 4 anos, espanhol, português. São 3 bacharelados, portanto, não é? 2 diurnos e 1 noturno, que tem um total mais ou menos de umas 1.800 horas. Então, as disciplinas de prática de tradução obrigatórias são 10, 5 de tradução e 5 de versão. Na UNB, nós temos ainda a tradição de apenas nativos das línguas estrangeiras poderem dar os cursos de versão, ou, então, brasileiros ou estrangeiros, de modo geral, que têm uma longa experiência de vivência, de experiência linguística dos países estrangeiros, né, das línguas estudadas. Então, isso pode ser discutido, mas é uma prática que tem dado certo, né? Então, esse curso ele sempre foi eminentemente prático, como vocês veem, porque, além dessas 600 horas de aula, ainda temos 180 divididas em 2 leques, 90 de estágio em empresas, embaixadas, órgãos públicos em Brasília, na própria universidade, órgãos públicos e privados, né, organizações internacionais e autarquias. Brasília tem essa característica de ter as representações políticas e de embaixadas, então a gente tem alunos que vão para o Itamaraty, para os ministérios, para a Câmara, para o Senado, etc., que facilita bastante esse acesso à demanda de estágio. A área de francês sofre um pouco mais, mas espanhol e inglês tem um leque de oportunidades bastante grande. E temos também 90 horas de TCC, como todo mundo chama, que é o trabalho de conclusão de curso, que nós chamamos de projeto final de curso. Durante esse processo, os alunos têm que fazer 50 laudas de tradução. Há 1 ano, mais ou menos, eles têm feito 40, nós reduzimos, porque nós consideramos o volume bastante grande. E eles fazem, então, 40 laudas de tradução e uma reflexão teórica a partir da prática de tradução, pertinência, originalidade, temos banca, júri, etc., etc. Então, o que eu vou falar aqui tem a ver com esse contexto de ensino, né? E como eu escolhi trabalhar aqui com textos literários, que é a minha área de pesquisa, eu resolvi destacar como subtítulo da tradução de textos literários na sala de aula, crítica literária e crítica de tradução, porque eu acredito que sejam disciplinas irmãs, né, e que não podemos separar, né. Então, trabalhar com texto literário implica ter uma determinada visão do que é o literário, da literariedade, ter uma determinada visão da leitura crítica do texto literário e do texto literário para a tradução, assim como também se interrogar sobre determinadas questões. Por exemplo, o texto literário traduzido continua sendo literatura? Até que ponto a tradução literária continua sendo literatura? Esse texto literário produzido em sala de aula, ele também pode ser encarado não apenas pedagogicamente, como a Anastasie lembrou bastante bem, né, mas essa tradução pedagógica literária, né, ela é também um exercício estético, criativo, então nós podemos levar essas interrogações para a sala de aula. Alguns dos estudantes daqui de Santa Catarina ouviram essa palestra, uma parte dela, em agosto, então, vocês que podemos dialogar depois no final. Eu trouxe as fichas das disciplinas com as quais eu trabalho para mostrar um pouco o lado mais prático dessa questão. Então, essa disciplina, para nós, chama 5, né? Normalmente, o pré-requisito é só a prática de textos gerais, depois ela pode ser feita em qualquer ordem. Portanto, essa é a minha ementa. Um dos objetivos que eu gostaria, eu não sei se eu vou conseguir aquela luzinha aqui, é trabalhar com determinadas questões do texto literário e da própria composição do texto literário. Então, no processo de enunciação, você tem, já dentro do texto literário, a relação entre o autor, né, o autor narrador ou autor implícito, como queira chamar, dependendo da linha teórica com a qual se trabalha o texto literário. Depois, as relações entre os personagens, os destinatários da obra e o leitor implícito e o leitor real. Então, há uma série de
processos enunciativos dentro do texto literário que precisam ser levados em conta na leitura para a sua compreensão e, em seguida, para a sua tradução. E também um certo domínio da técnica narrativa, né? Então, um romance burguês do século XIX, que trabalha com narrador onisciente, como, por exemplo, seria um romance do Zola, não vai ser abordado da mesma maneira que um romance do final do século XIX, começo do século XX, como é um romance proustiano, né? Então, tentar entender o gênero literário. Eu trabalho com prosa e prosa poética, não trabalho na sala de aula com poesia, apesar de escrever, mas meu conhecimento de métrica não é suficiente para eu dar aula sobre tradução de texto poético. Então, eu descarto e trabalho com prosa poética. Acredito que também, como a reflexão sobre a tradução literária no Brasil ela é de 90% em cima de textos poéticos, acredito que essa minha abordagem possa ser uma contribuição para o estudo da prosa, para a tradução, claro, né? Então, eu trabalho as relações do autor do texto em si, gênero literário, forma literária, a presença do autor no texto, a presença do tradutor no texto, né, durante o processo de tradução, e as diferentes vozes narrativas e a problemática de sua passagem para o texto traduzido. Eu brinco dizendo que é a voz do dono e o dono da voz, como aquela música do Chico Buarque, né? E, claro, todo o paratexto das obras, que a Marie chama lindamente de textos de acompanhamento, e é uma terminologia que eu adoto também para não ficar perdido naquelas coisas de texto, epitexto, intertexto, intratexto, etc. Eu trabalho, a nossa ementa é, em geral, de textos contemporâneos do século XX, mas eu trabalho também com textos do século XVIII e XIX para mostrar como o gênero do romance se modifica. Não gosto de falar de evolução, mas gosto de falar de transformação, de evolução, até chegar no romance sarrautiano, que é feito inteiramente de diálogos. Então, eu pego, por exemplo, os romances do século XVII na França, Manon Lescaut, ou Ligações Perigosas, que é do século XVIII, Les Liaisons Dangereuses, e trabalho depois em comparação às questões de narrativa com romances do século XX, como os de Marguerite Duras e outros, Butor, La Modification, Nouveau Roman. Esse, mais ou menos, o programa que eu dei no semestre... Foi 1 de 2012, Rodrigo? 2 de 2012. 1 ou 2 de 2012. Eu trabalhei com essas obras que estão... Desculpem, essas que estão em vermelhinho aqui. Nathalie Sarraute, Enfance, Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, Marguerite Yourcenar, L'œuvre noire e Archives du Nord. Nós trabalhamos praticamente só com Archives du Nord, são 3 volumes. E Marguerite Duras, L'Amant e Hiroshima, Mon Amour. Essas outras que estão em escuro, elas estavam no programa, mas foram trabalhadas só pelos alunos em seminário, né? Então, eu utilizo essa bibliografia, que é bastante básica, e gostaria de destacar, então, o trabalho da Marie-Hélène, traduzir o Brasil literário para texto e discurso de acompanhamento, para trabalhar com essa metodologia de análise da visibilidade da tradução e as questões de reflexão sobre a edição, data e apresentação do texto, né? E trabalho também bastante com essa metodologia do Mathieu Guider, que é a Introduction à la Traductologie, Penser la traduction hier, aujourd'hui, demain, que é um livrinho pequeno, editado em Bruxelas, e que é de uma perfeição absurda, um verdadeiro manual de metodologia de trabalho de pesquisa em tradução, com um destaque para a história da tradução. E trabalho muito com literatura brasileira, né, porque eu acredito que um estudante que trabalha com tradução literária para o Brasil, ele deve ter um conhecimento bastante aprofundado da literatura brasileira e da formação do sistema literário brasileiro, sem o que ele não conseguirá dominar a nossa língua literária e, daí, poder viajar e construir a língua literária da tradução, né? Não imitando propriamente, mas criando uma língua literária que possa atender a transposição, não é, dos textos da língua estrangeira
para o português. Então, esse é mais ou menos o sistema da disciplina Tradução Literária na sala de aula. Aquela é uma disciplina de graduação, essa é uma disciplina de pós-graduação, que é Crítica da Tradução Literária. Esse é o programa. Aqui a gente trabalha muito mais com o cotejo crítico mesmo, tem um errinho aqui, e faz uma leitura sistemática da bibliografia e tentamos trabalhar com o autocomentário crítico do tradutor, por exemplo, como os prefácios do Haroldo de Campos, ou as reflexões de um Paulo Henriques Brito, Álvaro Faleiros, a Inês Ozek Depré, vários desses nossos brasileiros, né, teóricos e pensadores da tradução, que promovem essa reflexão crítica sobre o próprio fazer da tradução. E nós procuramos também, a partir daí, trabalhar com um escopo teórico, que eu trabalho muito com essa obra aqui, que é bem pouco conhecida no Brasil, essa aqui, Introduction à l'analyse des œuvres littéraires traduites, que é um manual para a graduação e para o ensino médio, e que tem uma metodologia de abordagem do texto literário para a análise da tradução muito interessante. Ela vem, inclusive, com exercícios e faz uma abordagem bastante extensa dos títulos, de como eles viajam de uma cultura para outra, da hibridez da apresentação da tradução, né, considerando sempre a tradução como um híbrido cultural, e, a partir daí, ela desenvolve uma série de etapas, né, de análise da obra, que parte, então, do título até o suporte no qual essa obra é apresentada, como, por exemplo, os periódicos, os jornais, as revistas, as coleções, etc. Tem uma bibliografia complementar e ela é feita também em cima de um certo cânone da crítica de tradução, em que nós fazemos, e, a partir daí, nós fazemos seminários, por exemplo, sobre as questões das traduções de Joyce, das traduções do Guimarães Rosa, das traduções do Euclides da Cunha para línguas estrangeiras, né, das traduções de Drummond. Então, nós pegamos de várias línguas, né? Isso aqui já não fica mais no âmbito só do francês, do português, mas pegamos questões que são pertinentes aos estudos da tradução, que são esses estudos de caso, né, em que nós vemos determinadas estratégias críticas para a compreensão da obra. Então, duas pequenas precisões. Eu trabalho com a abordagem da obra literária numa relação entre a função estética e a função social, que é um ponto de vista desenvolvido pelo Antônio Cândido, que é um sociólogo e crítico literário brasileiro bastante importante, e que vê, dentro da obra literária, uma representação, né? Essa representação é a mimesis, que é o modo de apresentação da obra. Ela é constituída de uma reconstrução, de uma recriação, e não de um espelhamento do real, e mostra como esse real é plasmado em linguagem, em forma literária. Então, para a tradução literária, é preciso compreender que a obra literária não é um espelhamento, que ela é uma construção, portanto, que sua linguagem é recriada, que ela é um artifício criativo. E isso é levado em conta, pelo menos eu tento que os estudantes levem em conta esse artifício da linguagem, para que a gente possa trabalhar, por exemplo, com a oralidade do texto literário, sem tentar criar uma linguagem referente, não é? Então, não é necessário fazer constatações com relação ao referente, ao real explícito, mas é preciso compreender que a oralidade é um artifício literário, ela é uma criação estética. O escritor se serve, lança mão de técnicas de escrita, como o Guimarães Rosa faz, por exemplo, com a criação de neologismos, de figurações de linguagem, de metáforas, com jogos de oposição de língua, né? Criações de nomes, de alcunhas, para criar um universo que é, ao mesmo tempo, relacionado com o real, o norte de Minas, o sertão de Minas, o Buriti, as veredas, o sertão, etc., mas que é, ao mesmo tempo, também uma criação
Eu tenho ainda 10 ou já falei 10? Ainda tenho 10. Então, está ótimo. Estou feliz. Então, essa oralidade é um artifício narrativo que precisa ser considerado no exercício da tradução. Então, sem me atardar mais, eu vou, então, mostrar como eu trabalho numa disciplina de 60 horas de bacharelado em letras tradução no par de línguas francês-português, então, na tradução. Essa disciplina ela acontece, então, entre o 5º e 6º semestre do curso. Como o nosso curso é de letras tradução, o estudante já fez uma disciplina introdutória de teoria literária e ele fez, obrigatoriamente, pelo menos 3 disciplinas de literatura. Uma de literatura brasileira, que ele escolhe entre o leque de ofertas de disciplina de literatura brasileira, uma de literatura portuguesa e uma estrangeira, que é da língua que ele trabalha. A partir daí, ele pode, se desejar, estudar como optativa. Todas as outras ofertas são mais de 30, porque vai de literatura japonesa até literatura portuguesa, em cima das licenciaturas existentes. Então, ele tem, esse estudante, um conhecimento e de tradução, porque ele já fez, no mínimo, 180 horas de curso de prática de tradução. Ele já fez 120 horas de teoria da tradução, ele já fez mais de 360 horas de estudos de literatura, seja em que ordem ele tenha feito, ele tem um conhecimento prévio. Então, eu não preciso voltar tão atrás com relação ao entendimento do que é literatura, mas eu reforço alguns aspectos do texto literário, com vistas à tradução. E isso tem a ver com a noção de sistema literário e dos sistemas de produção e de recepção do texto. Tanto o sistema de partida, que é o sistema de produção do texto, com a contextualização histórica e cultural, quer dizer, a obra está inserida num determinado contexto histórico, literário, cultural, linguístico, em que ela tem uma posição no repertório canônico desse país, né, desse lugar de partida, não só a obra literária em si que nós estudamos, mas o escritor, qual é o papel que ele representa. Ele é um escritor cosmopolita, por exemplo, se eu pegar o Sartre ou a Simone de Beauvoir, eu preciso contextualizar o momento em que eles viveram e, a partir daí, tentar ver quais são os propósitos que uma tradução de um texto desses autores pode ter dentro de uma sala de aula. Quer dizer, qual é o objetivo de trabalhar com determinados autores para além da transposição das línguas? Qual é o objetivo que um professor de prática de tradução literária tem também no sentido de mostrar aos estudantes como ler o texto literário, compreendendo suas implicações políticas e ideológicas, né? Então, eu faço o que eu chamo de antes do texto, que é tentar ver o original e a tradução nessa relação da literatura nacional com a literatura traduzida. E, nisso, eu vejo, por exemplo, que uma escritora como a Nathalie Sarraute, que é uma escritora reconhecida na França, que faz parte do cânone francês, que está na coleção da Pléiade, é muito pouco traduzida no Brasil, e a Marguerite Duras, que é sua contemporânea, que também tem um lugar de honra no repertório das obras romanescas da França, não é? Ela é muito mais traduzida. Então, quais são as relações de interesse da recepção dessas obras no Brasil que fazem com que a obra da Marguerite Duras seja melhor recebida ou seja mais amplamente recebida do que a da Nathalie Sarraute? Provavelmente porque várias das obras da Marguerite Duras mostram um engajamento com o momento real, histórico, muito mais premente do que as obras da Nathalie Sarraute, que são, portanto, mais intimistas, no sentido mais de uma elucubração psicológica, de uma investigação íntima, enquanto que a da Marguerite Duras, apesar de também fazer isso de uma maneira bastante aprofundada, bem psicanalítica, inclusive, ela tem
um modo muito mais evidente com relação ao espaço autobiográfico, não é? Que permitiu que ela fosse inserida no cinema e que a inserção no cinema determinasse também nossa recepção. Então, é importante que os estudantes de tradução percebam essa viagem entre os sistemas literários e esses modos de recepção, de forma que, como futuros profissionais da tradução literária, eles tenham a capacidade de escolher trabalhar com determinados textos, para a gente não ficar sempre em cima das mesmas traduções ou retraduções. Eu tenho uma aluna que trabalhou com o Zola no mestrado, a Marie estava na banca dela e trabalhou na graduação também, ela encontrou 7 traduções de Germinal. Agora ela vai trabalhar com Flaubert, existe uma dezena de traduções do Flaubert, inclusive uma do Laranjeira, que acabou de sair, acho que em 2012. Não é? Exatamente. E obras importantíssimas, como a coletânea de ensaios da Nathalie Sarraute, que são um marco na passagem do romance psicológico, né, do Proust, da Virginia Woolf, por exemplo, para o Nouveau Roman, marca um movimento estético e não tem nenhuma tradução. Então, isso é importante também como uma matéria de convencimento para pesquisas futuras, né? Então, perceber a passagem de uma obra para outra, da obra primeira para a tradução, e, em seguida, para outra obra primeira, né, vendo o texto traduzido no país receptor, nos países receptores. Perceber os movimentos dinâmicos dos sistemas literários produtores e receptores, as relações da literatura nacional com a literatura traduzida, e entender o lugar da literatura traduzida num determinado sistema literário. Vocês devem estar dizendo assim, mas e aí, quando é que vocês começam a traduzir? Né? Então, isso aqui ocupa, vamos dizer, uma aula. Né? É claro que você repetindo o processo em várias disciplinas, né, ou na introdução de vários autores, eu pego sempre 3 ou 4, e você repetindo esse processo, toda vez que você introduz um novo texto literário ou um novo autor, os estudantes acabam por compreender como funciona, e nós podemos também fazer isso por tarefas compartilhadas. Um estudante estuda a ilustração às capas de um determinado autor, nas traduções brasileiras, ou francesas, ou inglesas, etc. O outro apresenta determinado excerto traduzido e comentado. Um terceiro apresenta o estudo de ilustrações, e, assim, essa divisão do trabalho na sala de aula funciona como um leque das possibilidades de abordagem que se pode fazer de uma tradução, né? De um texto traduzido. Então, depois eu trabalho, numa segunda etapa, o fora do texto, eu já vou concluir, com a publicação, as datas, examinando mais ou menos a história da publicação, os caminhos percorridos pela obra. Trabalho também a relação do autor com a obra, né, a questão da escritura, da gênese do texto, se nós tivermos informação sobre isso, né? E as repercussões, refrações e traduções, as trajetórias do texto no país de chegada. Então, como a maioria desses textos já foram bastante traduzidos, a gente não pode também ignorar o cotejo e a análise com o que existe de publicações. Né? Então, é bem interessante, porque eles começam a dizer assim, professor, a tradução oficial, eu digo, não tem tradução oficial, só existe tradução publicada. É a tradução que foi publicada, e ela vai ser republicada e refeita, né, inúmeras vezes. Então, é interessante a gente ver também essas vozes do tradutor, como aparecem nas diversas versões de uma mesma tradução, da tradução de um mesmo texto. Né? Então, eu trabalho em torno do texto, os textos de acompanhamento, a edição, né, as capas, a cinta, as orelhas, o estudo da voz do tradutor nos textos de acompanhamento e no intertexto. Né? Por exemplo, a tradução dos sumários internos, os títulos de capítulo, as traduções das epígrafes. Isso é bastante interessante também para mostrar que ponto de vista e qual é o parti pris do tradutor e da editora no contato com a obra. Né? E, finalmente, a gente chega no texto, né? E, a partir daí, nós começamos a trabalhar no cotejo com a análise da voz do tradutor, quando essa tradução já foi feita. E, uma vez que a tradução é feita por nós em sala de aula, eu trabalho sempre com uma tradução que é feita em grupo,
dentro da sala de aula e que eu digito, projeto no quadro, tentando construir um texto mais ou menos homogêneo entre as escolhas dos estudantes. Nós discutimos algumas e trabalhamos o resultado final. Num segundo momento, os estudantes têm os textos em casa, no computador, e aí eles produzem uma versão própria a partir dessa primeira versão que é discutida em sala de aula. E aí eles me entregam essa versão escrita. Ainda bem que nossos grupos são pequenos, senão ia ter 50 textos para ver, e não dá, né? Então, os alunos de francês são poucos, no máximo eu tenho 15, e aí eles me entregam um parágrafo completo, uma cena completa, que eu reavalio, sobretudo para a correção linguística, para a revisão mesmo do português funcional. Quer dizer, crase, vírgula, pontuação, para ver como, porque na sala de aula eles podem ser extremamente interessantes e novidadeiros e dinâmicos, mas não têm um domínio da língua escrita, do português padrão, ou não tem um domínio de construção de metáforas, e isso pode causar um certo número de problemas, né? Então, a gente chega aí no momento da produção, da tradução, vendo essa palavra horrorosa que é as estratégias de tradução e que muita gente detesta, mas que na sala de aula é preciso encarar, né? É preciso ter, sim, se não quiserem usar estratégias, podem usar técnicas, né? Temos que ter meios para chegar à tradução, para produzir o texto, né? E aí a questão é bem de leitura, né? De identificar, como o Berman fala tão bem, qual é o sistema da obra, né? Como é que se dá a organicidade dessa obra literária e qual é o cerne dela, o que é mais importante. Então, se eu pegar o texto da Nathalie Sarraute, seria a construção dos tropismos. Então, a Nathalie Sarraute evita usar essas palavras que, para ela, são do senso comum, como tristeza, saudade, mágoa, raiva, amor, rancor. Então, todas essas palavras do sentimento, ela transforma em metáfora. Então, nós temos que identificar quando é o sentimento de raiva, ou de desprezo, ou de nostalgia, e refazer a metáfora, né? Da forma que nós decidirmos em grupo, mas é preciso levar em conta essa organicidade interna, que é a fatura da obra. Como é que, linguisticamente, esse sistema metafórico está traduzido de forma a passar não apenas uma mensagem literária, né, que é a aberração das aberrações, falar disso, depois do Benjamin, mas qual é o sentido da leitura daquele texto, né, podemos dizer assim, e como esse sentido está plasmado na forma literária, quer dizer, como é que ele está plasmado nessa resolução estética que é daquele autor, e em que medida essa resolução estética pode ser transplantada ou não. Então, é aí que fica o processo mais complicado, que é esse processo criativo. E ele não é dado a todos, né? Existe a crença de que é preciso ser escritor para ser um tradutor literário, e eu acredito que não. Que a gente pode, assim como podemos formar escritores, né, por meio de cursos e de oficinas criativas, podemos também formar tradutores literários na sala de aula. Então, a Marie está ali abanando todos os braços para dizer que acabou. No final, a gente vê também as questões de publicação de mercado editorial, sem esquecer a parte de revisão e de redação da tradução. Eu queria voltar só numa coisinha lá na frente, aqui. Aqui. Eu trabalho com excertos, é um modo de abordagem meu. Eu não acho que seja necessário pegar uma obra completa, é um modo de abordagem antológico, né, de você trabalhar com antologias. Então, eu trabalho com momentos da obra literária que são considerados importantes e que são unanimidade, sem discussão, entre a grande maioria ou todos os especialistas em análise técnica de narrativa de texto em prosa. Então, momentos importantes, o incipit, que é o começo da obra, o epílogo, que é o final, determinadas cenas, como, por exemplo, as cenas de multidão, como a cena do comício agrícola do Flaubert,
painéis descritivos, como, por exemplo, La Casquette de Charles, de Madame Bovary, não é? Ou determinados painéis descritivos com o uso de uma terminologia específica, como a mina, do Zola, não é? Como o alambique, que ele descreve na taverna, e por aí vai, né? Como as descrições de personagens, das casas de personagens, por exemplo, do Balzac, como, por exemplo, os monólogos, os discursos, né? O monólogo interior, o discurso indireto livre, que nós encontramos, por exemplo, largamente em escritoras como Clarice Lispector, Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, entre outras, né? Como é que se dá essa construção psicológica do discurso, do monólogo interior, da memória, como é que essa memória recorrente se transforma em estilo. E trabalho também algumas questões de mescla de linguagens híbridas, de escritores africanos de língua francesa e de como esses escritores se colocam com relação à língua do colonizador, mesclando africanismos, pidgin, modos de falar do francês na África com a língua erudita francesa. Então, eu tento fazer esse leque o mais longo possível. Nem sempre a gente consegue chegar ao fim, mas, pelo menos, devido ao pequeno número de horas que esse curso implica, fica o germe de alguns caminhos, né, que os estudantes podem, depois, numa carreira futura, seguir para se aprofundar no trabalho de tradução literária. Então, é isso. Obrigada. Fico um pouco confuso no Word, mas era impossível colocar tudo isso aqui num PowerPoint. Então, muito obrigada. Então, vamos dar continuidade à nossa mesa. A última... Só um minutinho. O último membro, então, dessa mesa é o professor Mamed Jarrouch, da USP. Ele é bacharel em Letras Português e Árabe pela Universidade de São Paulo, doutor em Letras e livre docente em Literatura Árabe pela mesma universidade. Tem experiência na área da educação, com ênfase em literatura árabe, atuando principalmente nos seguintes temas: orientalismo, narrativa árabe, cultura árabe, Oriente Médio e tradução do árabe. Ele ganhou o prêmio Jabuti de melhor tradução 2 vezes. A primeira vez em 2006, com a publicação do primeiro volume das 1001 Noites. Tem 4 volumes. Deixa eu falar, depois você fala. É a única tradução da obra das 1001 Noites diretamente do árabe para a língua portuguesa. E ganhou o segundo Jabuti, em 2010, com o livro O Leão e o Chacal Mergulhador. E tem muitas outras publicações, mas hoje a gente está abreviando. O título, então, da apresentação do professor Mamed é... Bom, boa tarde. Eu vou falar sobre o ensino do árabe e a escolha de manuscritos para a tradução de textos clássicos, né? E só queria esclarecer que as 1001 Noites saíram em vários volumes. O último saiu ano passado. E o 4º volume ele foi classificado entre os 10 finalistas do Prêmio Jabuti, agora, desse ano, né? E foi desclassificado, porque não podia, porque como já tinha recebido o prêmio, não podia, né? Então, mas assim, o que apareceu na internet foi tradução é desclassificada. Então, quem vê pensa que eu cometi que eu fiz alguma coisa errada. Não fui eu, né? Foram as pessoas que escolheram, que acho que não prestaram atenção, porque a norma do Jabuti diz assim: se uma obra é publicada em vários volumes, né, ou se julga a partir do último volume, ou então se ela concorreu antes e ganhou, não pode mais, né? Então, as pessoas que escolheram, fica parecendo que eu que fiz alguma coisa, eu não fiz nada errado, não está nem sabendo, né? Enfim, foi desclassificado, mas já aparece lá, obra desclassificada, apareceu em vários sites, em vários jornais.
E é meio vergonhoso isso, né? Bom, eu optei falar para vocês a respeito dessa. E, na verdade, o ensino do árabe no Brasil ele tem algumas peculiaridades que têm que ser destacadas, né, porque elas estão ali em relação direta, determinando, inclusive, né, o trabalho de tradução. Né. Então, a primeira coisa, eu acho que o primeiro problema que nós temos, e é problema mesmo a palavra, por exemplo, a Germana agora estava falando da tradução do francês. Né. Quer dizer, qual é o diálogo cultural e literário que o Brasil mantém com a França? Ele é muito intenso. Né? Ela vai falando para vocês de autores que talvez vocês não tenham lido, mas que imediatamente repicam na memória, vocês sabem quem são. Né? Eu nunca li Nathalie Sarraut, por exemplo, mas eu sei quem é. Né? E nunca li também porque eu li comentários dos abonadores dizendo que ela é chata, não sei o quê, então você não vai atrás. Né? Então, mas, quer dizer, a gente sabe, Flaubert, quer dizer, você fala de autores franceses e todo mundo sabe quem são, enfim. Em virtude de quê? Em virtude desse diálogo intenso, né? Dessa quase dependência que a nossa cultura manteve em relação à francesa. Né? Isso se reproduz numa escala talvez até mais intensa hoje com o inglês. Né? Tem gente no Brasil que defende que talvez nossa língua deve ser o inglês. Né? Agora, no caso do árabe, não. Né? Por exemplo, tirando As Mil e Uma Noites, né? Qual é o autor, que nem é um autor, é um título, né? Que autor árabe que repica na memória de qualquer um que não seja estudioso do árabe? Nenhum. Não há. Quer dizer, você tem talvez aquele que ganhou o Nobel, mas ninguém lembra, Naguib Mahfouz. Né? Aquele lá que escrevia, o Gibran, que inclusive escrevia em inglês, né? Gibran Khalil Gibran, mas assim, você quase não tem, esse diálogo não existe. Não existe, entre outras coisas, porque não há tradutores. Você quase não tem. Quer dizer, não tem quem traduza literatura brasileira no mundo árabe. Não tem. Né? Muito pouco, e o que tem traduzido é traduzido a partir do francês ou do inglês, ou às vezes do espanhol. Né? Eu já vi, por exemplo, uma vez, acho que em 2001, saiu uma tradução de Fernando Pessoa para o árabe, e o tradutor falava assim na caruda, como se diz, traduzido do espanhol, porque é quase a mesma coisa. Né? Ou seja, ele não teve o menor prurido em dizer que... Né? Mas, enfim... E vice-versa, você tem pouquíssimos tradutores do árabe para o português. Né? Você conta nos dedos das mãos, né? De uma mão. São poucas pessoas que fazem tradução, a maior parte das traduções é indireta. Né? Você não tem quase profissionais, existe uma dificuldade, claro. Eu acho que esse problema desse diálogo inexistente ou muito incipiente entre a cultura brasileira e a árabe se deve um pouco também, né, ao, não vou dizer provincianismo, mas ao preconceito da elite intelectual brasileira. Né? É um preconceito que você nota de uma maneira muito forte, por exemplo, em São Paulo, né, onde luminares como Antônio Cândido, por exemplo, e outros, né, dos quais eu não gosto, eu detesto, eu acho muito ruim, então, desculpa, Germana, né? Eu acho mediocrizante, eu acho uma droga, e tenho o prazer de dizer isso, é uma droga e é um lixo. Né? Ele declarou que o que vale a pena, né, isso tem que ser superado. Né? O que vale a pena, ele escreveu em 50 e pouco, o que vale a pena é literatura francesa, inglesa, alemã, um pouco a italiana e um pouco a espanhola, e talvez a portuguesa, o resto. É lixo. Né? Ele não disse isso. Não disse, mas quando ele afirma assim, você, por omissão, está afirmando outra coisa. Se eu estou diante de duas mulheres, digo, gosto muito de você para uma, o que eu estou dizendo para a outra? Não gosto de você, percebe? Isso é óbvio. Quer dizer, não é só o que se diz, é o que se omite. Né? E ele omitiu, por quê? Porque ele acha uma droga, porque ele é preconceituoso. Entendeu? Isso se reflete na Universidade de São Paulo. Né? Por exemplo, não sei em outros lugares, talvez seja também, porque na USP ainda tem curso de árabe, na USP Federal do Rio, nas outras não tem. Né? Não sei quais os motivos. Né? Mas, supondo que é uma cultura, supondo não, com a certeza de que é uma cultura relevante, porque isso é dito na Europa. Por exemplo, na Europa, que é um modelo, pois na França ninguém nega a importância da cultura árabe. Né? Na Itália também não, na Espanha também não, na Alemanha também não, na Inglaterra também não, nem nos Estados Unidos. Né? Por que no Brasil se nega? Né? Quer dizer, são coisas que você tem que se questionar. Na USP, por exemplo, o curso de árabe sobreviveu aos trancos e barrancos, porque queriam fechá-lo. E quem queria fechá-lo? Os discípulos do Antônio Cândido. Queriam fechar o do árabe, queriam fechar o japonês, porque para eles é lixo, é porcaria, porque são preconceituosos, porque são tucanos. Hoje eles são tucanos. É isso.
É esse tipo de gente com a qual você tem que dizer, isso tem que ser dito, tem que ser gritado o tempo todo. Eu não estou falando assim, estou puxando a brasa, não é para mim a sardinha. Estou falando do chinês, do hebraico, do russo, tá certo? O russo Antônio Cândido autorizou, dizendo que, né, fez um pouco de careta, mas tudo bem. As outras coisas não. Né? E os discípulos dele tentavam. Gente, vejam, não é que eu não estou inventando. Os discípulos do Antônio Cândido, pertencentes ao Departamento de Teoria Literária da Universidade de São Paulo, tentavam, durante anos, fechar o Departamento de Orientais, alegando que era inútil, que não servia para nada estudar orientais. E nisso eles eram acompanhados por outro, porque assim, os discípulos do Antônio Cândido não estão só do Departamento de Teoria Literária, eles estão na Modernas, eles estão enfim, na linguística, eles estão em vários lugares. E eles exercem isso, eles fazem essas coisas. Você vai dizer, o Antônio Cândido é muito... Sim, ele nunca foi hostil, talvez, diretamente. Mas se os discípulos dele o fazem, eu acho que ele tem responsabilidade nisso. Né? E isso tem que ser dito. Bom, enfim, isso dito. Né? 10 minutos? Ótimo. Não, eu me excedo um pouco, eu admito que fico nervoso, mas isso não é dito. Né? E eu digo. Porque você não pode calar uma infâmia dessas. Por que calar? Que é uma demonstração de ignorância. Tem um professor de linguística na USP que berra aos 4 cantos que não se deve estudar orientais, que não precisa. Um professor de linguística. Tem cabimento um negócio desse? É aceitável? Né? Não é aceitável. Não é aceitável. Vindo de um professor universitário, eu posso aceitar isso do homem da rua, ali, da pessoa que acha que cultura árabe é perigosa, porque... Né? Agora, um professor universitário ter esse comportamento é absolutamente deplorável. É algo que tem que ser condenado, tem que ser dito na cara dele. Se ele me diz bom dia, eu digo, era bom. Antes de te ver. Ver você e ouvir a tua voz transforma o meu dia numa droga. Né? É assim. Bom, voltemos, então, à questão da carência. Essa carência de textos traduzidos, então, ela coloca um problema no ensino da língua. Né? No ensino, na prática da tradução e no ensino da literatura. Por quê? Porque você não pode pedir para os alunos lerem tradução, porque não tem. Né? Isso nos cursos de optativa. Nós damos cursos de optativa onde os alunos não são, em geral, eles não sabem, não são do árabe. Eles fazem para ter alguma aproximação com essa literatura. E aí você é obrigado ao quê? A traduzir os textos. Então, você fica uma coisa fragmentada, né? Porque... ou você sugere para eles lerem alguma, né, tradução francesa, ou espanhola, enfim, ou inglesa, ou você mesmo traduz, né, e fica aquela coisa rápida, feita ali para ser usada em sala de aula. Né. Quer dizer, é algo que acaba sendo precário. Né. Quer dizer, existe uma dificuldade suplementar também. Quer dizer, o ensino do árabe, aqui eu não estou partindo de uma ideia absoluta, mas para um falante de língua portuguesa, não estou falando para um persa, nem para um falante de hebraico, estou falando para um falante de língua portuguesa, é obviamente mais fácil aprender uma língua indo-europeia. Né? Eu creio que eu não estou sendo injusto quando eu digo isso, que para um falante da língua portuguesa é mais fácil aprender espanhol ou francês, né? Ou inglês, ou até mesmo o alemão. Né? É mais fácil do que aprender árabe. Por quê? Porque o árabe você tem uma distância muito grande. Quer dizer, a questão é ortográfica até, né? Que o árabe usa outra convenção para grafar as palavras. Né? Quer dizer, a sintaxe do árabe é substancialmente diferente da do português, e você não tem a questão da... Como é que chama aquela coisa do... Não é sinonimia? Do cognatismo. Você não tem, o cognatismo ajuda muito, né, na hora que, por exemplo, uma pessoa que não domine bem, um brasileiro que não domina bem o francês, consegue lê-lo, né, com mais facilidade do que um brasileiro que não domina bem, porque você não vai ter nada parecido ali para poder se localizar. Né? Você não sabe espanhol, por exemplo, mas as palavras parecidas, semelhantes, são tantas, né, que isso acaba facilitando o seu aprendizado. Veja, não estou dizendo que absolutamente o espanhol ou o francês sejam mais fáceis que o árabe. Estou dizendo que, para um brasileiro, para um falando da nossa língua, não é o caso, talvez, de um persa. Para um persa, é muito mais fácil aprender árabe, né, devido a essas mesmas circunstâncias, do que aprender francês ou inglês. Então, isso torna o ensino da língua mais dificultoso e impõe, né, quer dizer, que o aluno vai estudar fora, né? Para que ele tenha alguma proficiência, para que o trabalho dele, por exemplo, e muitos deles querem ser tradutores. Os alunos, boa parte deles evidencia o desejo de trabalhar com tradução. Os nossos alunos hoje eles percebem que existe isso, quer dizer, existe essa demanda
que não é satisfeita porque você não tem pessoal. E eles têm vontade de trabalhar com tradução, de ser tradutores. Porém, né, tem o óbvio da rapidez, quer dizer, você não pode, com a pouca proficiência que você adquire aqui no Brasil, por mais que haja aula, né, conseguir traduzir rapidamente. Então, uma queixa comum, por exemplo. Professor, eu demorei um dia para traduzir uma página. Né? Quer dizer, isso é algo que é meio inaceitável. Né? Quer dizer, a cada 10 palavras, eu tinha que consultar 8 no dicionário. Eu estou entendendo a sintaxe, eu estou entendendo como... Mas eu não consigo... Quer dizer, eu tenho que... A cada palavra ir ao dicionário, enfim, isso atrapalha muito. Isso impõe ao aluno o quê? Que vai estudar fora, né? Que vai estudar num país árabe, né? Para adquirir a proficiência necessária para poder traduzir dessa língua. Enfim, é mais um obstáculo, porque nem todo mundo pode. Você não, o aluno, pelo menos até hoje, eu acho que mudaram as coisas, mas até algum tempo atrás, o aluno de graduação ele não existe enquanto alguém a ser financiado. Né? Quer dizer, o aluno começa a ser visto como alguém que vai receber bolsa, enfim, a partir da pós-graduação. Na graduação é mais complicado. E quando há ajuda, é uma ajuda que é insuficiente, por exemplo, para aquele que quer viajar. Né? Então, nos cursos, eu disse para vocês, então nós temos aulas de literatura árabe optativas e temos as do curso de árabe mesmo. No caso das optativas, sem dúvida, a opção é pelo uso de traduções, como eu falei para vocês, em geral, né, aquela coisa um pouco picada, né, um conto aqui, outro ali, é algo que nós mesmos temos que preparar, né, poesias, enfim. Né. E no caso dos alunos da graduação do árabe, a gente se vê diante, porque assim, você tem que trabalhar com, eu acho que isso em qualquer, né, se ele é graduando de francês, ele deve ler em francês, se ele é de inglês, é em inglês, e se é de árabe, ele deve ler em árabe também. Mas o que acaba acontecendo? Né, o aluno ele não tem, o problema da proficiência. Então, nós optamos por quê? Né? Quer dizer, damos alguma tradução pronta e, na sala de aula, nós vemos em árabe trechos curtos, que é para que o aluno entre, vamos dizer assim, no espírito do texto, enfim, né? No estilo, na maneira como o texto organiza a sua narrativa. E, no caso da literatura árabe antiga, especialmente da literatura, né, dessa mais, digamos, de caráter mais popular, né, a gente se vê diante de um problema suplementar, que é o quê? O árabe é uma língua que apresenta, não sei se vocês conhecem, é um fenômeno chamado de glossia. Tem até pessoas que falam em triglossia. O que significa isso? Significa um padrão escrito completamente diverso do padrão falado. Né? E fala-se em triglossia por quê? Porque se diz que existe um padrão escrito, existe um padrão falado culto e existe um padrão falado familiar, ou seja, seriam 3, distintos entre si, né? No qual o padrão falado culto pegaria elementos dos 2, né? Médio, por assim dizer. Ele pegaria tanto da coisa culta como da coisa, vamos dizer, familiar, coloquial. Então, os textos, por exemplo, como As Mil e Uma Noites, que é um caso mais notório, né? Qual é o problema dessa obra, em especial no que se refere à linguagem? Os textos mais antigos dela, os manuscritos mais antigos dela, eles estão vazados numa linguagem que é uma espécie de coloquial. E nós no ensino ali, você tem que optar. A opção é pelo ensino do padrão médio, do clássico médio. É isso que se ensina lá. É o que você consegue fazer, porque você está diante de uma infinidade de possibilidades. Você pode dar o árabe libanês, o árabe egípcio, o árabe da Península Arábica, mas a ideia foi, né, que se dê um árabe só, o clássico, que é uma mesma língua do Marrocos até o Iraque, enfim, do extremo oriente ao extremo ocidente do mundo árabe, é uma língua só, para que o aluno possa realmente ler a literatura clássica que é escrita nessa língua e para que possa entender a linguagem padrão, a linguagem média. Né? Agora, As Mil e Uma Noites tem essa característica, é um texto cujos manuscritos mais antigos eles estão recheadíssimos de coloquialismos. São textos que visivelmente foram postos por escrito, por pessoas que não dominavam bem o árabe clássico. Né? Então, você tem aí um texto que originariamente foi ouvido
em árabe coloquial, tá certo? Porque essas histórias circulavam, né, em árabe coloquial, oralmente. Quando foram postas por escrito, quem pôs por escrito optou por manter e tentar consertar em alguns pontos. Mas como esse escriba ele era ignorante, em mais de um caso, na hora de arrumar ele estragava, né? Então, por exemplo, você tinha uma formulação em árabe coloquial, ele tentava colocar em clássico, mas como ele não sabia bem o clássico, ele fazia coisas, aí produzia-se uma monstruosidade, você não sabe se aquilo era o coloquial da época ou se isso é fruto de uma tentativa de correção equivocada do escriba, né? Quer dizer, então, eu não posso, por exemplo, trabalhar esse tipo de texto com os alunos, né? Porque eu iria criar... O aluno ele está concomitantemente aprendendo língua e literatura. Nós temos que conjugar muito isso. Em orientais, você é obrigado a fazer isso, né? Esse tipo de texto acabaria atrapalhando o aprendizado do aluno, né? Então, nesse caso, eu opto por trabalhar com tradução e discutir com eles, né, na sala de aula, o nível de linguagem do texto, né? Tentar descortinar com eles uma maneira de encontrar, inclusive, soluções, né, para esses coloquialismos, sem trair o texto, enfim. Né? Em árabe, eu peço para eles lerem as edições, a chamada Vulgata, que é o quê? Que é a edição do texto moderna, cuja linguagem foi totalmente corrigida, né, que está hoje em árabe, por assim dizer, clássico, né? Por quê? Justamente por causa dessa conjugação da aprendizado de língua com de literatura, né? Um texto como As Mil e Uma Noites acaba atrapalhando, né, os manuscritos antigos. Por quê? Justamente por causa dos problemas de redação que o texto apresenta, que às vezes você não consegue discernir. Isso é um coloquialismo, isso é um erro do escriba. Você não consegue, como não tem registro disso, e como os autores antigos, os gramáticos antigos, por exemplo, não deixaram registro dessas coisas, você não tem como discernir uma coisa ou outra, né? É curioso notar, só para encerrar, que hoje o fenômeno está se reproduzindo na cultura árabe de novo. O que acontece? Muitos escritores, hoje, nos diálogos, eles utilizam o árabe coloquial. Por quê? Porque argumenta-se hoje o seguinte: se você pensa em termos realistas, as pessoas não se comunicam em árabe clássico. Elas não se comunicam em árabe clássico. Elas utilizam coloquial, né? Ou, no limite, utilizam um coloquial culto, enfim, né? Mas ninguém fala em árabe clássico, né? Até assim, uma amiga falava, ninguém fala, me dê um copo de chá. Você não consegue nem reproduzir, colocando o copo de chá no acusativo, né? Que fica ridículo. Uma amiga fala, o chá fica amargo se você fizer isso. É insuportável, né? Para coisas do cotidiano, você usar o clássico. Isso não se faz. E hoje o que está acontecendo? Os autores, né? Recentemente uma aluna minha começou a trabalhar com um texto assim, chamado Táxi, né? Que é basicamente um autor que registra as conversas dele com motoristas de táxi, enfim. As passagens que estão em dialetal egípcio são de difícil compreensão para quem só estuda o clássico. Não tem como, porque não há relação. Mas ele faz questão dele, porque ele fala assim, foram conversas que eu tive com os taxistas. Se eu colocar os taxistas falando em árabe clássico, eu vou cometer uma violência contra o texto, contra mim mesmo e contra os próprios taxistas, porque eles não falam assim. Eles falam em... Como é que fala? Eles falam em coloquial, né? Mas, enfim, é só para destacar isso, só para finalizar, que você tem hoje, então, uma retomada desse fenômeno do uso da linguagem coloquial, né, em nível literário, ou seja, em textos de literatura, né, que é algo que, né, você tinha nas Mil e Uma Noites, ali no século XIII, XIV, enfim, em outros textos, foi algo que foi muito condenado, né, em certo sentido apagado, e hoje você vê o fenômeno sendo retomado, né, em escritores, na própria imprensa, né. O noticiário em árabe ele era falado em árabe clássico e hoje não é mais, né. Os locutores, quando eles davam as notícias, eles falavam em árabe clássico, hoje não fazem mais isso. Esse fenômeno, então, está ganhando uma escala muito grande, e eu não sei, tem gente que prevê que talvez aconteça com o árabe
o mesmo que aconteceu com o latim, né? Que deixe de ser uma língua só, né? E passe, e se estilhasse, se transforme, né? Quer dizer, as variedades dialetais de cada país se transformem na norma, o que vai ser catastrófico. Mas talvez, muitos dizem, inevitável, porque hoje já tem essa coisa, né? Essa concepção de que o árabe clássico ele é duro, o árabe clássico ele é inadequado, até do ponto de vista do nível da linguagem, para referir coisas coloquiais, né? Coisas banais do cotidiano, e, né? Que, enfim, né? É um fenômeno que a gente está aguardando, né? Eu, por exemplo, acho que será terrível e catastrófico, mas é algo que talvez aconteça. E é isso, como todo fenômeno linguístico, não tem como segurar, né? Talvez uma hora aconteça mesmo. O cimento que impede é a religião muçulmana, por causa do Alcorão, que é o monumento da língua árabe clássica. Quer dizer, é a única coisa que talvez se constitua numa resistência, né, para o fim do árabe clássico, mas eu não sei onde vai parar. Então é isso. Obrigada, professor Mamed. Nós temos 5 minutinhos para fazer uma pergunta à mesa. Adriana, depois você atrás. Você quer vir falar no microfone, Adriana? Eu queria saber dos 3 palestrantes qual seria o lugar da teoria nas aulas de prática da produção literária. Pode responder? Pode. Marie? Bem grande. Eu trabalho sempre com o texto teórico e com o texto de prática de tradução, mas nem sempre foi assim. Porque logo que eu entrei, eu tinha uma vivência de tradução dos cursos da licenciatura em francês letras modernas na França, em que a gente fazia tradução, mas não tinha nenhuma reflexão teórica a respeito do processo da tradução. Como aula de latim, você faz a tradução mais como um meio de aprender a língua estrangeira, o latim escrito, do que propriamente o processo tradutório. Então, só foi à medida que eu fui conhecendo os textos teóricos da teoria da tradução e da literatura comparada, de crítica literária e de crítica de tradução, que eu comecei a inserir, né, dentro da sala de aula. Então, hoje eu faço isso de uma maneira muito explícita, né, dando uma bibliografia mínima, que é de leitura obrigatória, em que a gente realmente lê e discute algumas coisas. Como, às vezes, eu estou ofertando, em paralelo, a disciplina de análise crítica de textos, de tradução, às vezes eu não preciso usar tanto, porque aí tem outra disciplina ofertada com os mesmos alunos, eu consigo separar as duas. Mas toda essa reflexão sobre o texto literário eu faço sempre embasado em textos teóricos, né? E eu acho extremamente produtivo, bem mais produtivo, inclusive com relação à identificação de algumas questões que a gente pode chamar de unidades tradutórias, como quem trabalha com ensino de textos pragmáticos faz, e essas unidades tradutórias no texto literário elas podem ir de uma métaphore filée, por exemplo, de um vocabulário do sentimento, ou do terror, ou, não é, aquelas construções de campo semântico que a gente pode identificar e que pode ir de um termo, de um léxico, da pontuação, de uma métrica, até questões bem maiores, como, por exemplo, um gênero híbrido, um fragmento, um poema em prosa, alguma coisa desse tipo. Obrigada à mesa. Nós vamos encerrar, porque nós temos a conferência de encerramento do nosso congresso da Abrapt no auditório Guarapuvu, no Centro de Evento e Cultura, Doutorado da Praça. Temos uma atividade cultural que começa às 19h20, com poesia em Libras, e seguida da palestra, então, de encerramento. Muito obrigada a todos.